Deputados subscrevem pedido de investigação de ONG sobre o suposto superfaturamento das obras do edifício garagem na gestão de Ricardo Nicolau. O ex-presidente da casa afirma que terá chance de provar a inocência na justiça. E na edição do Alean Notícias de hoje você também vai ver. Presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, anuncia a votação do fim do voto secreto para a próxima semana. Poder Legislativo aprova 10 projetos de lei. E ainda, no quadro Opinião Parlamentar, deputados do Amazonas falam sobre reforma política e plebiscito. Boa noite. Os deputados Marcelo Ramos, Luiz Castro e Tony Medeiros subscreveram o pedido de investigação feito pelo Instituto Amazônico e Cidadania na denúncia envolvendo o deputado Ricardo Nicolau e o suposto superfaturamento das obras do edifício garagem. Diante do fato, o ex-presidente da casa disse que terá a oportunidade de provar a inocência na justiça. Diversos parlamentares comentaram o ofício protocolado pelo Instituto Amazônico de Cidadania, uma ONG de combate à corrupção, pedindo a apuração dos fatos envolvendo o ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Nicolau. O parlamentar foi denunciado pelo Ministério Público por supostas irregularidades nas obras do edifício garagem da Alean. O ofício foi recebido pela casa, mas o regimento interno impede que uma pessoa jurídica, como o IACI, faça esse tipo de requerimento junto à Assembleia. Para contornar o problema regimental, os deputados Marcelo Ramos, Luiz Castro e Tony Medeiros subscreveram o pedido de investigação e defendem a apuração das denúncias também na esfera administrativa. Há uma denúncia feita pelo Ministério Público, fruto de uma investigação séria, e o que nós estamos propondo é que a Assembleia também instaure um processo de investigação interno. Foi feita uma denúncia por parte de uma entidade, há um entendimento na Comissão de Constituição e Justiça de que pessoa jurídica não tem legitimidade para esse tipo de propositura, portanto, eu, deputado Luiz Castro e deputado Tony Medeiros, estamos subscrevendo essa representação para que ela possa ter tramitação regular na casa. Nós entendemos que é muito mais legítimo ela partir da sociedade civil do que um colega parlamentar. O que nós estamos aqui colocando é que isso precisa ser elucidado pela casa, precisa ser investigado. E nós não podemos ser colocados no rol comum de omissão. Acho que essa questão aí de dizer quem é a favor, quem é contra, ninguém é a favor nem contra a cassação dele, ninguém é a favor ou contra uma punição dele. Do ponto de vista pessoal, nós somos a favor que a lei vigore, nós somos a favor que os episódios sejam elucidados, se ele estiver inocente de algum episódio de todos, que ele seja inocentado, e se ele for culpado, que ele seja punido. Já o deputado Francisco Souza pede cautela aos colegas parlamentares. Segundo Souza, o pedido está sendo utilizado para fins eleitorais. O que era para estar acontecendo nas ruas e em todas as fases em 2014, começou 2013 aqui, precocemente nós já estamos numa campanha política. Por isso que eu peço atenção, por isso que eu tive a coragem de pedir aos colegas para refletir, porque alguém está fazendo o trabalho político dele, do seu estilo, do seu modo de fazer, entendeu? Que ele tem todo o direito, mas nós não podemos entrar. Para mim é onda política. A gente precisa ter muito cuidado. O ex-presidente da casa, deputado Ricardo Nicolau, se defendeu das acusações. O parlamentar afirma que irá provar na justiça a sua inocência. A obra é muito fácil de você investigar, porque a obra é físico. Ou você tem ou você não tem, ou ela está lá ou não está, ou fez ou não fez. Então é muito fácil. Então, infelizmente, né, o Ministério Público pegou problemas formais, pontuais, né, para dizer que tem um problema. Você vê que tem muitas contradições, que isso vai ser efetivamente esclarecido. Segundo o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Alean, deputado Davi Almeida, o pedido do Instituto Amazônico de Cidadania já foi recebido pela comissão e um relator será apontado para analisar a legalidade do pedido. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, anunciou nesta quinta-feira que a matéria que trata do fim do voto secreto deve ser colocada em votação na próxima semana. Alguns parlamentares cobraram o posicionamento da casa e defenderam que a apreciação da PEC deve ser feita mesmo antes do Congresso Nacional.
Na sessão de quinta-feira, 4 de julho, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, anunciou a votação do fim do voto secreto antes do início do recesso parlamentar. O presidente acredita que os 24 deputados serão favoráveis à extinção e de maneira mais ampla que a posição adotada no Congresso Nacional. A definição política já existe, agora só falta realmente a decisão oficial, que é a partir do momento que a matéria for votada, que já sabemos que vai ser semana que vem, e que será aprovada, porque nós não temos nesse momento nenhum deputado contra a aprovação da matéria. Os parlamentares da oposição cobraram que a mesa diretora coloque a PEC que extingue o voto secreto na Casa em votação. A proposta de emenda à Constituição número 16 tramita na ALEAN desde 2011 e é de autoria conjunta com os deputados Marcelo Ramos, Luiz Castro, José Ricardo e Chico Preto. Luiz Castro defendeu que a Assembleia Legislativa não precisa esperar o Congresso Nacional aprovar a mesma matéria, para só depois tomar a decisão. Numa democracia moderna, não cabe mais voto secreto dentro do parlamento. Isso tem que ficar patente, claro, e ficar evidente. A sociedade não aceita mais. Então, não temos que esperar pelo Congresso Nacional. Já o deputado Marcelo Ramos, do PSB, ressaltou a importância da população saber como os parlamentares votam. Ramos também defende que as votações sejam publicadas na internet. Eu defendo que, além de acabar com o voto secreto, que todos os votos dos parlamentares em todas as matérias que tramitam na Casa sejam publicados na internet, para que a população possa saber como cada um votou em cada uma das matérias que passaram por aqui. Para os parlamentares, a votação da PEC do fim do voto secreto é uma resposta da Casa às manifestações populares realizadas no Estado nos últimos dias. A Assembleia aprovou hoje 10 projetos de lei, entre eles do deputado Vanderlei Dallas, que dispõe sobre normas de segurança dos consumidores nos estabelecimentos públicos e privados. Entre os 10 projetos de lei aprovados, encontram-se 2 do deputado Francisco Souza, do Partido Social Cristão, um do deputado Vanderlei Dallas, do PMDB, e um da deputada Vera Castelo Branco, do PTB. Francisco Souza pede a criação no Amazonas do Dia Estadual do Turismo e do Dia Estadual do Ouvidor. Matéria da deputada Vera Castelo Branco cria a Política Estadual de Saúde do Adolescente no Amazonas. Já o projeto do deputado Vanderlei Dallas dispõe sobre normas de proteção e segurança dos consumidores nos estacionamentos públicos e privados. E o projeto de lei da deputada Conceição Sampaio, que institui o Programa Estadual de Prevenção, Controle e Orientação da Osteoporose, também foi aprovado. Os detalhes com a repórter Pérola Paula. De acordo com o projeto de lei, o programa tem como objetivo a prevenção, o controle e a orientação da osteoporose. A autora, deputada Conceição Sampaio, disse que apresentou a matéria como uma importante medida de proteção à saúde pública, visando diminuir os gastos com internações hospitalares, além de oferecer uma melhor qualidade de vida para a população. Pérola Paula para o ALEAN Notícias. Deputados debatem sobre ICMS com representantes da SUFRAM e Cefaz. Parlamentares do Amazonas dividem opiniões sobre reforma política e a realização de plebiscito. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Antes do início do recesso, o Parlamento Estadual deve votar proposta de emenda à Constituição que autoriza o governo a conceder incentivos fiscais sobre o ICMS para as indústrias da Zona Franca de Manaus. O assunto foi tema de uma reunião na Assembleia. De quinta-feira, os deputados se reuniram com o superintendente da SUFRAMA, Tomás Nogueira, e com o secretário de Estado da Fazenda, Afonso Lobo Moraes, para debater sobre os incentivos à Zona Franca de Manaus. A reunião também discutiu a reforma tributária do governo Dilma, outro tema que interessa diretamente ao Amazonas, tanto pelos incentivos fiscais federais concedidos ao Estado, quanto pelos ataques que o Polo Industrial de Manaus, principal fonte geradora de riquezas ao Estado, vem sofrendo sistematicamente da bancada parlamentar paulista.
meta. Graças ao projeto Zona Franca, Manaus detém o 6º produto interno bruto nacional, com faturamento anual da ordem de 63 bilhões de reais somente em 2012. O modelo gera riquezas e proporciona empregos sem impactar de forma negativa o meio ambiente. O presidente Josué Neto, que presidiu a reunião, considera se tratar de um momento delicado para a economia do Amazonas, em que todas as forças devem se unir em defesa do Estado. Desde que a presidente Dilma Rousseff propôs a realização de um plebiscito no país, a reforma política tem sido tema recorrente na Assembleia Legislativa do Amazonas. Além do prazo reduzido, a consulta popular pode gerar um custo de 500 milhões de reais aos cofres públicos. O vice-presidente Michel Temer e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, entregaram aos presidentes da Câmara e do Senado Federal a proposta da presidente Dilma Rousseff de perguntas para compor o plebiscito. A consulta popular foi sugerida pela presidente no último dia 24. 5 temas foram pontuados por Dilma. Tanto o vice-presidente Michel Temer quanto o ministro da Justiça deixaram claro que a proposta do Executivo é apenas sugestão. Portanto, quando vai ser o plebiscito, se há plebiscito, quais os temas do plebiscito, o Congresso é o senhor absoluto desse processo. Um plebiscito, ele dá diretrizes, ele dá alicerces. O detalhamento daquilo que for decidido pelo povo é feito pelo Congresso Nacional. E eu acredito que o povo, ao ser consultado, tem totais condições de dizer o sistema que ele quer para eleger as pessoas que os representam. Financiamento de campanha, que pode ser privado, como é hoje, público ou público com doações privadas. Sistema eleitoral, que vai decidir como será a eleição de deputados, pelo sistema proporcional, como é hoje, por voto distrital puro ou misto, por voto majoritário para a eleição de parlamentares, por voto em lista fechada ou flexível, ou então por voto em 2 turnos. Manutenção ou não das coligações de partidos para as eleições. O fim dos suplentes no Senado, que hoje não são eleitos pelo povo, mas podem assumir um mandato no caso de afastamento do titular. E o fim do voto secreto no parlamento, usado, por exemplo, nas votações para a cassação de mandato. Para que a reforma política seja aplicada já em 2014, as mudanças precisam ser feitas em 1 ano antes do pleito. E no quadro Opinião Parlamentar de hoje, os deputados do Amazonas falam de reforma política e não são unânimes na realização do plebiscito. Raquel, vamos conversar com o deputado Marcelo Ramos, saber sobre a realização de um plebiscito aí para debater alguns pontos da reforma política. Deputado, na sua opinião, dá para fazer um plebiscito com o tempo reduzido e com um custo muito alto? Primeiro, o plebiscito tem uma questão jurídica. Você não pode decidir por plebiscito matérias que dependem de mudanças na Constituição, já que mudanças na Constituição exigem quórum qualificado de 2/3 do Congresso Nacional. Então, primeiro tem uma questão jurídica. Segundo, do ponto de vista político, esse plebiscito nada mais é do que um oportunismo descarado do Partido dos Trabalhadores, uma tentativa de se aproveitar, de tomar para si bandeiras dos movimentos sociais que estão nas ruas clamando por mais democratização e mais transparência do poder público e dos parlamentos. Você não viu nas manifestações ninguém com uma faixa "quero voto distrital", você não viu ninguém com uma faixa "quero votar em lista". Isso não tem cabimento, isso não é pauta do movimento. Muito obrigada, deputado. Raquel, vamos saber a opinião de mais deputados. Hoje o custo das campanhas não é milhões, é bilhões praticamente no Brasil. Nós temos que mudar as regras, inclusive de financiamento. Então o plebiscito é para consultar a população sobre vários itens, para que esses itens sejam viabilizados no Congresso Nacional como itens fundamentais da reforma. Fora isso, só o Congresso, espontaneamente, não vai fazer. Olha o discurso de partidos grandes, e não vai valer só para 2016 e lá para adiante. Não querem mexer no status quo. Continuo sendo muito reticente com relação à questão do plebiscito. Acho 500 milhões de reais um investimento muito caro para o país, para que a sociedade possa responder aquilo que é quase óbvio, né? Que todos querem uma reforma política, isso já se discute há muitos anos. Então acho que é melhor a gente, com cautela,
com muita prudência. Existe um relatório muito amplo, muito bom, que consumiu 3 anos do deputado federal Henrique Fontana, que é do PT e é vice-líder do governo. Acho que esse relatório ele contempla muito do que pensa a sociedade brasileira e poderia ser feito de uma maneira mais tranquila. Na minha opinião, a melhor reforma é respeitar a opinião do eleitor. Então eu entendo que nada é mais justo do que você respeitar essa decisão. Os mais votados devem ser eleitos. Eu acho que a proposta, a ideia de plebiscito é querer tapar o sol com uma peneira. Primeiro porque quem propõe sabe que nós não temos tempo hábil para conscientizar a população, informar a população da importância desse tema. Tanto é verdade que há 20 anos se discute e não se chega a uma conclusão. Sem contar com os custos. Hoje nós estamos com a população que está às ruas reclamando de hospitais padrão FIFA, de escola padrões FIFA. Nós vamos gastar 500 milhões de reais para fazer um plebiscito em que a população sequer haverá tempo, tá certo, para ser informada sobre os temas e a complexidade deste tema, a reforma política. Nós não podemos mais trabalhar com eleição de 2 em 2 anos, esse país não aguenta. Temos que unificar as eleições. Essa questão de financiamento público de campanha tem que ser uma coisa que tem que consultar a população efetivamente, porque hoje a população não sabe, mas a grande maioria dos partidos políticos sobrevivem de dinheiro público e não há transparência sobre a aplicação desse recurso. Plebiscito para esse mandato não é viável e é muito caro. Ou nós fazemos como uma maneira de dar resposta à comunidade que exige mudança, e essas mudanças em algum momento elas mexem na Constituição, certo? Que o plebiscito seja um ato referendado só da presidente. Muda, o Congresso muda e referenda. E hoje o vice-presidente da República, Michel Temer, confirmou, após reunião com líderes da base aliada na Câmara, que a reforma política não valerá para as eleições de 2014. Deputados da Assembleia Legislativa manifestam apoio à greve dos fiscais da Vigilância Sanitária. E mais, técnicos da Comissão de Geodiversidade da Casa realizam visitas em comunidades do interior para ampliação do programa Luz para Todos. Veja no resumo de notícias. Os deputados estaduais Marcos Rota e Chico Preto manifestaram, durante a sessão plenária, apoio aos fiscais do Departamento Municipal de Vigilância Sanitária, o DEVISA, que iniciaram nesta quinta-feira greve por tempo indeterminado. Para os parlamentares, os servidores precisam ser valorizados e ter melhores condições de trabalho. Técnicos da Comissão de Geodiversidade da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Sinésio Campos, visitaram comunidades rurais do município de Beruri, distante 170 quilômetros de Manaus. A equipe acompanhou os trabalhos da coordenação estadual do programa Luz para Todos. O deputado Cabo Maciel destaca a ação do governo do estado, que enviou 2 ambulâncias para o município de Urucurituba, distante 208 quilômetros de Manaus. A falta dos veículos foi apresentada pelo parlamentar, que enviou um requerimento legislativo ao governador Omar Aziz. Outro município que também recebeu ambulâncias foi Itacoatiara. O local foi beneficiado com 3 unidades. Deputado José Ricardo está em Brasília realizando visitas no Ministério de Ciência e Tecnologia e ainda o de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O assunto tratado pelo parlamentar é o funcionamento do Centro de Biotecnologia do Amazonas, o CBA, e a sua importância para o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do Amazonas. E amanhã às 3 horas da tarde tem Ali Entrevista. Quem traz os destaques é a jornalista Adriana Araújo. Olá, o Ali Entrevista de amanhã está recheado de boas informações. Eu conversei com a jornalista Ivânia Vieira e com o professor da Universidade Federal do Amazonas, Ademir Ramos, que inclusive é cientista político, sobre os movimentos que têm tomado conta das ruas do país e que influenciou inclusive a capital amazonense. É amanhã no Ali Entrevista a partir das 3 da tarde. Eu espero você. Até lá. E vamos à nossa agenda parlamentar. Dia 5 de julho. Presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos, deputado Chico Preto, concede coletiva de imprensa às 10 horas da manhã na Assembleia para tratar da divulgação de novas ações
sobre a cobrança indevida da tarifa de esgoto pela Manaus Ambiental. E mais, presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Cabo Maciel, realiza a coletiva de imprensa às 4 da tarde na Assembleia para esclarecer sobre a exoneração e prisão de soldados da Polícia Militar. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E você acompanha esta edição amanhã no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Alean. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até amanhã com o resumo da semana.